Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa Santa Paz do Senhor. Irmãos, vamos dar início mais um dia de adoração ao nosso Deus. Mais uma tarde da bênção, que você possa pegar a sua água aí, deixar ao lado, você já sabe, mais tarde, ao final aqui, o pastor Edvan vai estar consagrando, e que você use a sua fé e o nome do Senhor, né? Porque você sabe que essa água não tem poder nenhum, é o nome do Senhor que tem poder e vai depender da sua fé. Então que você prepara aí e quando você for usar, você usa com fé. Ore com fé e guarde a vitória. Em nome de Jesus. Senhor amado, toma nossas vidas aqui mais uma vez na tua presença. Pai, tarde da bênção, mas nós sabemos que sua bênção é quando estamos na tua presença. Então recebe este culto, Pai, com aroma suave, Pai, aos teus olhos, Senhor amado, às tuas narinas, aos teus ouvidos, Pai, que o Senhor possa operar o teu querer. Entra neste lar também aqui, Pai amado, que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa operar o teu querer, que o Espírito Santo tenha liberdade, que os corações de todos eles estejam como terra fértil, mas em tudo, Pai, que o Senhor possa operar o teu querer. Pai, queremos te apresentar alguns que não podem estar aqui nessa tarde. Visita os hospitais, Pai, nessa tarde. Os que estão internados, que estão na UTI e fora da UTI, Pai. Aqueles que trabalham ali também, da faxina ao médico, Senhor amado, alcança vidas ali naquele lugar. Que eles venham reconhecer, Pai, que é necessário te reconhecer como único e verdadeiro Salvador. Que só o Senhor que pode todas as coisas. Que dinheiro não pode nada, que a cargo social não pode nada, que médico também, se não estiver na tua presença e pedindo ao Senhor, que também não pode nada, que o Senhor possa operar milagres, mas em tudo, que o Senhor não venha curar só o físico, mas as almas também, Pai. Toma os médicos nas tuas mãos, Pai, que o Senhor possa operar maravilhas na vida deles também, tirando toda a preocupação, todo o cansaço físico e mental, alcança os da segurança, Senhor amado, os policiais, os bombeiros, o do SAMU, a cada um que está aí, Pai, em frente dessa pandemia, que o Senhor possa guardar. Te apresentamos cada membro dessa igreja também, vai de encontro a cada um, Pai amado, que o Senhor possa alcançar. Aqueles que estão fracos, que o Senhor possa fortalecer. Aqueles que estão abatidos, que o Senhor possa levantar, Senhor amado. Em nome de Jesus, nós te pedimos, visita Jerusalém, Pai amado. Os missionários dos 4 cantos da terra, que o Senhor possa guardar. Os pastores, Pai, que estão à frente aí, que estão fazendo a tua obra, que o Senhor possa guardar, que sabemos que os dias são difíceis, Pai amado e Pai querido, e que cada um venha, Senhor amado, receber mais e mais da parte do Senhor, que o Senhor possa nos encher e nos usar de acordo com o teu querer, Pai, nós te pedimos. Visita ainda, Senhor amado, o morador de rua, Pai amado, esses dias estão estado frio, mas que o Senhor possa trazer existência, o alimento, o cobertor, que o Senhor possa alcançar, Jesus, essas vidas também, Pai, em nome de Jesus Cristo, aquelas que estão nos presídios, que estão nos asilos, a prostituta, o drogado, Senhor amado, toma nas tuas mãos. Nós estamos aqui intercedendo por todos eles, Pai, porque um dia nós não estávamos na tua presença, mas hoje nós estamos aqui, Pai, para te louvar, glorificar, bendizer, interceder por essas pessoas, mas em tudo nós te pedimos que o Senhor possa operar um milagre nas nossas vidas e na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Abram as suas Bíblias em Hebreus 12. Hebreus 12. Palavra maravilhosa que o Senhor me trouxe hoje. Hebreus 12. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Todos nós reclamamos daqui e dali, mas e o que o Senhor passou, né? Sem ter pecado, sem merecer, por mim e por você, né? Então que a gente também possa levar, como ele disse, aquele que quer ganhar a vida, que siga ele, que leve a sua cruz. Amém. Como é que diz? Louvando e glorificando o nome do Senhor, né? Vamos lá, pra gente ler alguns versículos e comentar algo, né? A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Rodeada de quem, né? Esse versículo anterior todinho fala dos homens de Deus e mulheres de Deus. Homens de Deus e mulheres de Deus que venceram porque perseveraram. Independente do problema que estava passando, independente da saúde, eles sempre foram fazer o que o Senhor queria. Não o que eles queriam, porque se eles quisessem,
Se eles fossem fazer o que eles queriam, ia ficar como muitos de nós, que só fica, né? Como diz o povo, no bem bom. Vamos lá, olhando para Jesus. Então, ele, ó, esses todos do versículo 11, né? E Jesus também quando veio, os do versículo 11, capítulo 11 todinho, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Então, quer dizer, ele estava carregando que não era dele, né? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então é assim, como o Senhor fez, ele veio para nos dar um exemplo, né? Então que nós continuemos. Agora, a gente sabe que hoje em dia, deixa eu ler mais alguns versículos aqui, Hebreus 12, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Muitos estão reclamando aí que tá difícil, tá pesado, que isso, mas torne a levantar e se erguer para fazer o que o Senhor quer. E fazei veredas direitas para que os vossos pés, para que o manejo não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, eu quis dizer assim, o Senhor falando sobre as provações. Nós sabemos que cada dia está mais difícil essa pandemia, mas que o Senhor é a forma que o Senhor está corrigindo alguns e despertando outros, né? Então, vai depender de como a gente vai aceitar isso. Se a gente vai se levantar, porque a gente sabe que só o Senhor tem poder para transformar essa situação, se a gente vai se levantar e exercer os nossos ministérios, porque aqui, como foi no início, foi falado, pela carreira que o Senhor era o propósito que ele tinha na vida dele. Ele veio para fazer o que o pai dele quis, né? O pai dele queria daquela maneira. Então, ele, com todo o sofrimento, ele foi lá e falou, não, meu pai que mandou. Então, Jesus Cristo, e o Senhor é o nosso pai. E hoje ele também, eu costumo dizer assim, hoje nós estamos na presença do Senhor porque os profetas, o povo de Deus de antigamente, faziam a obra de Deus com excelência, evangelizava, né? Eles buscavam mais para eles do que, mais para fazer a obra de Deus do que para as coisas dele. Então, que a gente venha fazer da mesma maneira hoje em dia. E até porque, para a gente terminar aqui, ó, e aproveitar enquanto é tempo, porque o Senhor está nos corrigindo. Esse problema hoje todinho está nos corrigindo para a gente lembrar que nós precisamos de Deus. A gente não precisa de outra coisa a não ser de Deus, porque o que a gente precisar Ele vai trazer existência. E para lembrar também que ainda é tempo de voltar a fazer o que o Senhor quer e não o que a gente quer, né? E para terminar só aqui da nossa introdução aqui, vamos lá para o capítulo 25. O que o Senhor ainda fala aqui para nós nessa palavra? Olha o que ele nos diz. Vede que não rejeiteis ao que fala. Isso é a palavra do Senhor falando. Então depois vocês meditam nesses versículos 1, 2, 3 e depois o 12, 13 e aqui o 25. Foi tudo o Senhor falando. Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Então, assim, foi Deus que mostrou tudo. Jesus, quando veio, estava anunciando o reino de Deus, que era para a gente se arrepender dos pecados, para a gente fazer a vontade do Pai, e hoje da mesma maneira. Então, hoje o que falta para nós é a gente se levantar para fazer a obra de Deus. Porque é dessa maneira que todos os homens aqui do capítulo 11 fizeram e receberam vitória. E eu creio que moram com o Senhor, vão morar com o Senhor, porque fizeram o que agrada a Deus. Amém, igreja? Então nós vamos louvar 394. 394. Glória a Deus, aleluia. Aproveitar que ainda é tempo, porque a palavra de Deus diz que na sepultura a gente não pode fazer nada, né? Então é agora que a gente tem que se levantar, erguer os joelhos e as mãos desconjuntadas, como foi dito, e fazer o querer do Senhor. Só o Senhor é Deus. E também prestem muita atenção nesse hino, porque a palavra de Deus também nos diz que os anjos queriam vir fazer a obra aqui por nós. E o Senhor escolheu a mim e a você, né? Então que a gente não venha decepcioná-lo mais e mais.
394. Olha o que nos diz esse hino. Quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo, amor trabalhando pro teu Senhor. Não desanime por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai ser o amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Presta atenção agora, irmão. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutarem a perfeita paz. Então, elevando a nossa cruz, cantando, proclamando o nome do Senhor, e aí que a gente vai ser recebido. Benditos do meu Pai. Amém, igreja? Vamos continuar. 304. 304. Como diz o refrão, desprezando a dor, o que você estiver passando, é o Senhor que vai te curar, é o Senhor que vai te fortalecer, é o Senhor que vai te capacitar. O importante é você se levantar para fazer o que o Senhor quer. Amém? Porque não vai ter, a gente canta sempre aquele hino, uma nova história Deus tem para mim, mas a história que Deus tem para nós é a gente fazendo a obra dele, assim como foi com os outros que vieram antes de nós. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende as suas mãos sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui.
Jesus verei. Com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia, Deus. Amém, Jesus amado, aleluia. 107. Para morar com o Senhor, a gente tem que estar firme e constante, né? Que a palavra do Senhor fala. A gente não pode ficar pensando muito, ainda mais agora, nos dias de hoje, é dia de agir. A palavra oração fala que é orar, mas também tem que ter ação, né? Não adianta só você orar, você tem que fazer algo também. Verdade, aleluia. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A segunda estrofe nos diz assim, ó, firme nas promessas. Se você está firme, você não vai falhar, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo, quem era o verbo? O verbo é o Senhor, por ele hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. É dessa maneira, igreja. Às vezes você está desanimado aí, você acha que não tem mais jeito para nada, mas vai ter, se você voltar, perseverar e, né, caminhar com Jesus. É aquele hino que eu sempre gosto de louvar, que se eu trazer ele para o barco, solta as
Sobre o cabo da nau. Toma os leme na mão. Convida Jesus de novo. Se você não tem chamado ele, chama ele para a tua causa. Chama ele para a tua vida, que você vai ter força. Porque nós precisamos dele para poder fazer a obra do Senhor. Amém? Vamos fazer mais uma oração. E as meninas vão falar, cada um vai trazer uma mensagem para vocês também. Pai, ainda na tua presença, Pai. Entra neste lar, entra aqui nesta igreja, toma as nossas vidas que nós estamos aqui filmando essa mensagem, mas entra neste lar também, Pai. Vai botando por terra tudo que não provém do Senhor, todo desânimo, toda frieza espiritual, tudo que não provém do Senhor, todas as incertezas, as dúvidas, vai pondo por terra, Pai. Toma as nossas vidas, toma a vida de cada um que está ouvindo essa palavra também, que o Senhor possa entrar no coração e na mente deles, Pai, que o Senhor venha levantar, Pai, o teu povo cada dia mais, para que a gente venha fazer o que é necessário, Pai. Assim como esses profetas do capítulo 11, que nós possamos cantar o hino da vitória quando o Senhor vier nos buscar, Pai. Toma cada um nas tuas mãos, toma cada lar, entra neste lar, em cada canto, vai operando o teu querer, vai desfazendo, Pai, os planos de inimigo, Senhor amado, vai botando por terra todo o mal e opera o teu querer, mas em tudo ser conosco. Nos enche, nos acrescenta fé aos nossos corações cada dia mais, para que possamos perseverar na tua presença, em nome de Jesus, amém? Antônia, te dá a primeira oportunidade. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. E é maravilhoso, né? Estarmos aqui na presença do Senhor, estarmos louvando, né? Engrandecendo o Senhor. Aleluia, Porque Deus. só Ele Glória é a Deus. digno de toda a honra e toda a glória, né? Eu vou continuar louvando, irmãos. Eu vou louvar o 141 da harpa. Amém. 141 da harpa. Amém, Deus. Aleluia. Porque só o Senhor é Deus. Onde Ele nos mandar, né? Que nós estejamos fazendo isso dele. Aleluia, Estejamos Deus. levando a palavra. Se for uma palavra, né, que o Senhor nos mandar falar, que nós estejamos falando. Se for para orar, que nós estejamos orando. Né? Se for para abençoar, que nós estejamos abençoando. Porque se o Senhor manda, Ele garante. Ele nos garante. Nós estejamos fazendo a nossa parte com o nosso irmão, né? Porque o nosso irmão não é o vizinho, só o vizinho, não é só os de dentro de casa. São todos aqueles, né, que respiram o ar que o Senhor deu a cada um, né? Esse é o nosso próximo e é o nosso irmão, né? Que nós possamos estar fazendo muito mais daquilo que a gente às vezes acha que faz, né? Então vamos. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guiar-me sempre, meu Senhor, guiar meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guiar-me sempre, meu Senhor, guiar meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guiar-me sempre, meu Senhor, guiar meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo,
morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guiar-me sempre, meu Senhor, guiar meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. A segunda estrofe fala assim: acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Eu estou vivendo, irmãos, essa estrofe aqui. Eu acho muito gozo em obedecer ao Senhor. Aleluia, Eu sinto paz em estar na casa dele. Eu sinto paz em eu louvar ao Senhor, em pedir, em levar os meus pensamentos ao Senhor. Eu sinto paz quando ele fala comigo, quando ele me traz a paz que eu preciso. Às vezes eu estou lá em casa muito agoniada, né? Muito tribulada, porque eu acho que todo mundo tem um dia desse jeito, né? E às vezes eu levo meu pensamento ao Senhor. É como os pastores dizem, né? Hoje você não tem mais o pastor para te ajudar em oração. Ele ajuda, né? Mas você não vem mais para a fila de oração. E às vezes eu tô lá em casa tribulada, sabe? Com as mãos na cabeça, aquele tipo de desespero. Senhor, o que vai ser? Como é que vai ser? Aí o Senhor vem e me traz essa palavra, né? Aí acalma o meu coração, acalma o meu ânimo. Aí vai trazendo paz para mim, e ali ele vai falando comigo, e ali ele vai me consolando. E isso é maravilhoso, irmãos. Que você possa sentir também a presença do Senhor, que você possa fazer a vontade do Senhor, que você possa ser guiado pelo Senhor, porque é maravilhoso, irmãos. É muito bom. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Continuando aqui nessa tarde ainda, né? Quero dar oportunidade para a irmã Dani. Saúde, irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Né? Que essa paz permaneça em nossos corações até a vinda do Senhor, né? Eu queria compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, se você puder abrir em casa, Gálatas 5, versículo 22, né? Bem conhecido, né? Dos irmãos, os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22, irmãos. Diz assim, eu vou lendo, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Queria só ler esse versículo, né? Deixar para a igreja, né? Tem outras versões que falam que paciência é a mesma que longanimidade, né? Então, é algo que nós temos que buscar muito em Deus, né, irmãos? A paciência, a longanimidade, quer dizer que nós possamos buscar mesmo, né? Ser mais tolerantes, né? Perseverantes, né? Tudo isso faz parte, né? Tudo está ligado, né? Então, isso, irmãos, a palavra de Deus é que vai nos trazer, né? Isso, somente a palavra do Senhor. Quando nós buscamos, ela que vai trazer, né? Vai produzir essa mudança em nós, né? Isso é algo que nós temos que desejar, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós temos que buscar. Senhor, troca o nosso caráter pelos frutos do Teu Espírito, né? Porque sem eles, irmão, é impossível, né? Nós passarmos por tudo. Nós possamos desejar, né? Nos livrar do velho eu, né? Dos velhos hábitos, né? E buscar mesmo no Senhor, né? Os frutos do Espírito, né? Essa longanimidade, essa paciência, né? Só virar aqui a página, em Efésios 4, Paulo diz assim, Efésios 4, vou só ler aqui rapidinho, 4:2, ele fala assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, né? Então, irmãos, é necessário nós buscarmos em Deus, né, os frutos do Espírito, né? E, assim, o equilíbrio emocional de uma casa depende muito de nós, né, irmãos? Né? Eu estava, assim, analisando, meditando na palavra, né? Isso, assim, na casa, se você não tiver um equilíbrio emocional,
para que haja paz, para que nós tenhamos um ambiente harmonioso nos nossos lares, né? Nós temos que ter paciência, né? E isso a mulher, né? A mulher busca muito mais do que o homem, né? Porque nós aqui temos bastante experiência, né? Às vezes, no amanhecer, alguém da sua casa, se é mãe, ou se é pai, ou se é filho, ou se é marido, às vezes já acorda querendo brigar, né? E você que tem que buscar isso, né? Esse domínio próprio, né? Essa paciência, esse ânimo longo, que nós, né, exercemos muito mais do que os homens, né? Com certeza. Né? Então, irmãos, que nós possamos realmente, né, buscar isso no Senhor, né? Essa harmonia, sermos pacientes, né? Perseverar no Senhor, né? Tirar essa ansiedade do nosso coração, porque a ansiedade, né, aquele que não confia no Senhor, né? A ansiedade. Então, que nós possamos ser mais prudentes, né? Nós vemos na Bíblia exemplo de uma mulher que não foi perseverante, que não teve esse ânimo longo, essa longanimidade, né? Sara foi essa mulher, né? Porque Sara tinha uma promessa da parte do Senhor, né? De um filho, né? Que o Senhor prometeu para ela, mas ela não foi perseverante. Ela viu que estava demorando, ela mesma bolou um plano, né? Com a Agar, exigindo, né? Pedindo que o seu esposo se deitasse com ele ali, tivesse esse filho. Quer dizer, ela tomou a frente, né? Ela não perseverou, ela não teve longanimidade, né? Esperar a promessa se cumprir, porque ela estava achando tardia, né? Então, que nós possamos, irmãos, ser mais perseverantes, né? Em tudo, buscar realmente no Senhor, né? Ler essa palavra, né? Buscar os frutos do Espírito, né? É algo que nós não adquirimos assim do dia para a noite, né? Então, é algo que o Senhor vai nos tratando dia por dia, né? É o tratar de Deus conosco. Nós vamos adquirindo, né? Para a honra e glória do Senhor. Nós somos moldados, né, a cada dia, né? Então, que os irmãos fiquem com essa palavra, né? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Todo mundo falando na busca e deixar ser guiado pelo Senhor. Começamos esse trabalho, o Senhor nos dizendo na palavra dele, para que a gente deixe o embaraço e deixe o pecado e corramos para aquela carreira que nos está proposta. São os talentos que o Senhor nos deu, que a gente possa exercer ele, porque quando a gente fica olhando muito para a dificuldade e fica lembrando, tá muito difícil, tá muito pesado e não lembra do sacrifício que o Senhor fez e a gente vai deixando o tempo passar, a gente está abrindo mão de morar com o Senhor, né? A gente não está abrindo mão de qualquer coisa não, quando a gente não faz a nossa parte, nós estamos abrindo mão de morar com o Senhor, não é só de largar ele, não, é de morar com ele, né? Então a gente tem que lembrar sempre que a gente tem que olhar mesmo para o Senhor, assim como o Paulo falou. O nosso foco é o Senhor, é morar com ele. E para não ficar só nas minhas palavras aqui no finalzinho, eu vou deixar mais uma, depois o pastor Divan acrescenta ali, só um versículo em Romanos 14. Romanos 14, versículo 22. Porque eu estou falando muito assim do que a gente tem que buscar. A Daima falou de nós mulheres buscarmos mais. Mas o Senhor chamou, foi a mulher, foi o varão, foi o jovem, falou para o jovem que com ele é que está a força. Então, para cada um de nós, tem um versículo aqui que fala bem assim, ó, Romanos 14, versículo 22. Tens tu fé? Tem em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, às vezes você admira muito uma pessoa muito usada por Deus, mas Deus quer te usar. Então, assim como ele usa essa pessoa que você admira, ele pode te usar também. Por isso que ele fala assim, que você não se condene naquilo que te aprova, que você acha certo. Se ele é usado por Deus, você também pode ser. Basta que você busque. Então, irmão, desperta, porque é hora de despertar. Não é hora de ficar olhando para trás, não é hora de abandonar os seus dons, é hora de correr para os braços do Senhor. Amém? Pastor Divan, agora é contigo, meu irmão. Vamos orar pela palavra, que o Senhor fale mais aí no seu coração nesta noite.
Senhor amado, ainda na tua presença, toma o teu servo mais uma vez nas tuas mãos. Pai, usa a boca dele mais uma vez aqui neste lugar. Que o Senhor possa encher o teu servo mais. Que não venha ser o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Que o Senhor possa alcançar o alvo, Pai. Aí desses que estão ouvindo também essa mensagem, que a tua palavra possa sarar, curar, libertar, transformar em nome de Jesus. E em tudo também que o Senhor possa, Senhor amado, o Senhor possa blindar o teu servo contra as orações contrárias, contra tudo que não provém do Senhor. Que nenhuma seta, nenhum dado fique sobre a vida dele, o ministério dele, o relacionamento dele e a família dele. Te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Estou na Igreja de Copa do Senhor. Amém. Abra vossas Bíblias, livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1. Livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1. 4:1. Amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: a parábola do semeador. Retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão se juntou ao seu redor era tão numerosa que se esforçou a entrar no barco. Onde assentou-se, o barco estava no mar, e todo o povo agrupava-se na praia. E assim lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas, e enfatizava ao ministrar: escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e devoraram. E outra parte caiu de solo pedregoso. Não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinha raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas, por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outra parte caiu em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60, até 100 por um. E alertou aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Agora, continuando lá no verso 13. Então Jesus questionou: se não compreender essa parábola, como podeis entender todas as coisas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada, mas assim que a ouvem, Satanás vem e toma a palavra nela semeada. Assim também ocorre com o que foi semeado em solo pedregoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raiz em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Outra ainda, como a semente lançada entre os espinhos. Escutam a palavra, porém, quando chega a preocupação da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agride e sufoca a palavra, tornando-a infrutífera. Todavia, outras pessoas são como foram semeadas em terra boa. Essas ouvem a palavra, acolhem, oferece farta colheita a 30, 60 e até 100 por um. Amém? Nessa passagem, Jesus fala sobre o semeador. O semeador é a palavra de Deus. A palavra de Deus, e quem lança a semente é o Espírito Santo. E a terra é o nosso coração. Nesse período de pandemia, nós temos visto alguns tipos de terras. Que outrora eram homens de Deus, fervorosos, mulheres de Deus, jovens, dedicados, essas coisas todas. E as preocupações dessa pandemia, e mais as preocupações da vida, mais a desemprego, uma série de coisas, vida sentimental, estão acabando de sufocar a palavra. Só que entenda algo que é muito primordial para o dia de hoje. Na verdade, tudo que é deste mundo vai sufocar a palavra de Deus. Ontem eu tive um sonho, fala justamente sobre isso, e eu não sabia a palavra até chegar aqui e Deus falar comigo qual seria a palavra. Mas esse sonho se casa justamente com isso. Eu sonhei que eu estava numa sala, e na sala tinha vários sofás. E no sofá tinha pessoas lendo jornal de papel.
E todas as vezes que essas pessoas liam o jornal, elas estavam normais, estavam calmos, estavam rindo, até alguns estavam até rindo. E eu não conhecia essas pessoas. E via como se fosse um lagartão. Aquele, sabe, TU ou TU no Nordeste, grandão? Ele conseguia ser maior. E todas as vezes que essas pessoas estavam lendo o jornal, esse lagarto vinha e mordia. Quando essa pessoa era mordida, ela ficava ansiosa. Ela já ficava ansiosa, ela já ficava sem paz. E aí esse lagarto, ele ia de um em um. De um em um. E aí quando ele veio pra mim, eu fugia dele e batia nele. Eu fugia dele e batia nele. Fugia. E ele esperava tipo a brecha. Tipo, o momento que você desse a brecha, ele vinha. E a ansiedade é justamente isso. Quando você está com a mente vazia, ele vem lá e te pega. Então, é o mundo espiritual. Deus mostrava sobre o mundo espiritual. Nosso coração está sendo bombardeado com uma série de coisas. E a nossa mente está sendo bombardeada com uma série de informações. Eu quero te dizer o seguinte. Muitas informações que você acha relevante para a sua vida diária, muitas das vezes está matando a semente que está no seu coração. Está sufocando a palavra de Deus. Olha, quando a palavra de Deus fala em Hebreus que o justo viverá pela fé, viver pela fé, irmãos, não é viver por aquilo que você enxerga. Não é viver por aquilo que você acha. É viver conforme a palavra estabeleceu. Uma vez que a palavra estabeleceu, Deus não pode voltar atrás. A própria palavra de Deus nos afirma. Passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor não passarão. Tudo que está escrito nessa passagem, nessa Bíblia, já aconteceu ou irá acontecer. Nenhuma delas. E mais, a Bíblia fala algo, deixa ainda mais sério ainda. Ai do homem que acrescentar um tio ou tirar um tio dessa palavra. Então a gente tem que entender que essa semente, ela tem que ser tratada, ela tem que ser cuidada. Como você vai lá, fazendeiro, chacareiro, ou alguém que vai plantar, ou em casa mesmo, tem um vaso lá, planta a flor ou alguma planta que você queira, colocou no vaso lá e não coloque adubo ou não coloque água, ela vai morrer. Ela vai morrer. Não deixa ela só no sol. O sol faz bem para ela, mas o mesmo sol pode matar. A água pode fazer com que ela cresça, mas a água demais também mata. Então você vai ter que ter todo um cuidado, vai ter que saber se ela gosta de água, se ela gosta de sombra, se ela gosta de sol. Você vai ter que ter todo um cuidado. Assim também é a palavra de Deus. Então muitas das vezes você pode ler a Bíblia 1 hora, mas se você passar 3 horas lendo coisas ou buscando outras coisas que não edifica, vai sufocar. Vai matando. E aí vai matando a sua fé junto. Porque ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então muitas sementes estão morrendo nesse período, irmãos, por causa disso. Eu não estou falando que você não deve estar informado, mas muitas das vezes vai resolver você saber o que está acontecendo? Vai mudar alguma coisa? Não. Mas você estando orando, jejuando, consagrando, lendo a Bíblia, faz. A oração de um justo faz muito em seus efeitos. Então é momento de você... Irmãos, entenda algo primordial. Essa pandemia não veio em vão. E essa pandemia, aqueles que têm compromisso com Deus, eles vão crescer, vão se destacar, Deus vai usar poderosamente. Mas aqueles que Deus está dando, na verdade, Deus está dando oportunidade para aqueles que não estavam buscando e aqueles que estavam frios e viviam na correria do dia a dia, ter uma oportunidade agora de voltar a buscar Deus. Então até isso será cobrado deles. A pandemia, para aqueles que querem voltar a Deus, é uma nova chance. É um novo tempo. Mas eu vou ter que buscar, eu vou ter que querer, eu vou ter que fazer a minha parte. O esforço, irmão, nunca é da igreja e nunca será do pastor. O esforço de ter intimidade com Deus sempre foi e sempre será individual. Você pega os 12 discípulos, nenhum dos discípulos não tem, como a pastora Débora sempre fala, não tem nível espiritual e a gente não tem detector de nível espiritual de ninguém. Mas a gente vê como a Bíblia fala de cada um, a gente vê como eles eram. Pedro, da mesma forma que Pedro era um homem espiritual, de falar, não, eu morro por você, em poucos minutos ou em poucas situações depois, Pedro já dava vacilada.
Ou seja, ele até então era inconstante. O que se mantém constante o tempo todo, que você não vê nenhuma falha, nenhum deslize, só um. João. O João. Todos os outros tinham uma fraqueza. Tomé era aquele crente que só acredita se vê. Deus pode prometer o que for para ele. Ele só fala assim, eu só vou acreditar quando chegar nas minhas mãos. E nem sempre pode se agir assim. A Bíblia fala que da mesma forma você não pode ser só emoção, mas você deve ser razão. Mas a razão também não pode tirar a tua emoção. Tem que estar lado a lado as duas. Aí você pega Judas. Judas é aquela pessoa que servia a Deus, viu os milagres de Deus, de Jesus, bem sabia quem era Jesus, mas o seu coração estava como um rochedo tão duro, que nem aquilo que ele vivenciava diariamente com Jesus foi suficiente. Lembra que não era por causa de falta de poder em Jesus. Não era pela palavra que não estava sendo pregada. Judas ouvia a palavra a gente lê a palavra do Deus vivo. Judas ouvia a palavra do Deus vivo. É só você entender quando Jesus morre e ressuscita, quando os dois discípulos estavam descendo para Emaús, e aí Jesus se ocultou deles, e aí quando Jesus aparece para eles, eles falam assim, um olhou para o outro e falou assim, acaso quando ele te falava, o teu coração não queimava? Aí todos os dois conformaram. Ou seja, todas as vezes que Jesus pregava ou falava, o coração queimava. O coração sentia vontade de querer saber mais. Esses homens, Jesus se ocultou deles e eles falaram, não, fique mais um pouco. Se hospede na nossa casa, está tarde. Porque eles queriam ouvir mais. Eles queriam mais. Judas teve a chance, o coração dele queimava da mesma forma. Só que ele nunca abriu o coração para servir a Jesus de verdade. E muitos, infelizmente, estão assim. E muitos, infelizmente, vão partir sem salvação. E olha que o fato, irmão, de ser crente não quer dizer nada. Na verdade, a primeira oportunidade que você teve foi quando o Espírito Santo te chamou. E você estava no mundo, estava em outras religiões, estava em uma série de coisas. Que Jesus não é religião. Jesus não é religião, ele é acima disso. Mas você estava em outro caminho, Jesus foi lá e te chamou. É o primeiro passo. Só que ao chamar, você vai ter que se tornar discípulo. E há uma coisa também, Judas nunca quis se tornar discípulo. Judas servia a Jesus, e mesmo servindo a Jesus, ele queria agir da forma que ele queria. Em momento algum, Judas foi submisso a Deus. O erro dele era maior. Ele só é submisso a Jesus quando Jesus pega e fala, faça o que tu tem que fazer. Na última ceia, quando Jesus estava fazendo a ceia, ele olha para Judas, para os discípulos e fala, um de vós vai me trair. E aquele que eu der o pão, aí dá para Judas. E olha para Judas e fala, faça o que tu tem que fazer. Judas poderia ficar, não, eu ficaria aqui. Eu não vou te trair. Na verdade, Jesus ainda estava dando uma chance para ele naquele momento. Ele se levanta e vai lá até os fariseus e fala, cadê as 30 moedas? Aquele a quem eu beijar na face, aquele é Jesus. E a gente vê nos dias de hoje, e sinceramente até entendi por causa desse sonho, a gente tem visto tantos pastores que está mais parecido com fariseus do que propriamente servos de Deus. Pastores que estão preocupados em manter o templo aberto por causa do dinheiro, irmãos. A preocupação é o dinheiro, não é as vidas, não é as almas. Todas as igrejas que você conhece, seja qualquer uma, ela pode ter 10 pessoas. Uma pessoa já teve o vírus. E hoje, se você for perguntar, graças ao bom Deus, graças a Deus até agora não aconteceu. Mas muitos relatam mortes. De várias pessoas já veio a falecer, tiveram óbito. E vigilante, irmãos, e não saía de casa, só ia para a igreja. A igreja, entenda,
A igreja é um lugar espiritual, é um lugar que nós buscamos. Mas nós não estamos numa redoma de vidro que nos protege de tudo que corre lá de fora, não. O vírus pode entrar aqui da mesma forma como em qualquer outro lugar. E aqui, no caso, é até pior. Porque a gente tem mania de cumprimentar, de abraçar, de estar perto, essa coisa toda. Para nós, na verdade, para nós, as vítimas mais atingidas é o povo de Deus. Porque a gente é voltado ao amor, à fraternidade, à união. Entendeu? Então isso é para nós, o que para nós é uma forma de servir a Deus, para o mundo é uma fraqueza. E para esse vírus acontece que é uma oportunidade. Quantos de nós, irmãos, por não vigiarmos e buscarmos referência em falsos homens de Deus, está se perdendo. E a palavra está morrendo, a semente está morrendo. Quando a Bíblia fala que a palavra é a água da vida, muitas das vezes o que precisa, a gente acha que essa água da vida vai alcançar aquele que ainda não é liberto. E quanto crente que passou a vida toda orando para alguém ser liberto, mas a sua semente nunca germinou, nunca deu fruto. Ele ora, mas a vida dele não muda, ele não é transformado. Que, entenda, quando a irmã trouxe lá Gálatas 5:22, ali fala o seguinte: eu aceitei Jesus, me torno um discípulo, a semente germina, cresce, ela vai dar frutos. Tem muito crente que ainda nem germinou a semente. Tem muito crente que ainda não se tornou árvore. E precisa se tornar árvore. Por que precisa se tornar árvore? A questão da raiz. Não é o crente dodói, o crente mimimi, o crente qualquer coisinha. Eu vou sair da igreja, eu não suporto esse pastor, não suporto essas irmãs. Ele sempre coloca a culpa nos outros, mas porque ele não tem raiz. Ele não se aprofundou. Porque o crente calejado, ele sabe, irmão, se ele reclamar, ele apanha. Se ele não reclamar, ele apanha. Aí ele entende que tudo Deus tem um propósito. O crente calejado, ele entende. Ninguém apanha de graça. E ninguém passa luta se Deus não permitir. Ou seja, ele aprende a ficar calado nas provações. E isso é a raiz que faz. E a Bíblia fala, por que a Bíblia nos compara com uma palmeira? Porque a palmeira, antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. A raiz dela vai lá na onde está a água. A raiz dela vai onde está a água. E na onde está a água, ela achando, ela vai ficar. E ali pode vir um vento que vier que não derruba ela. Pode quebrar ela no meio, mas ela fica lá, firme. Ela não tomba. A raiz dela fica ali. E é por isso que Deus faz essa comparação sobre mim e você. Se eu estiver... E fala também da parábola da casa, que se nós estivermos na rocha, que é Jesus Cristo, essa casa não será abalada. E a casa, quando se refere casa, terreno, se refere ao seu coração. Que o seu coração não seja abalado. Muitos crentes estão tendo crises existenciais na vida sentimental, na vida profissional, na vida ministerial. Nessa pandemia, tudo isso veio à tona. Tudo isso veio à tona. A ponto de algumas pessoas olhar para o marido e falar, será que eu casei bem? Será que esse era o meu? Será que eu ainda vou suportar? Isso tudo está vindo à tona. Mas isso é reflexo do quê? Falta de palavra. A semente está secando. Está faltando água. Porque o mundo nos ilude a buscar o entretenimento. E o entretenimento é uma forma de matar a semente aos poucos. Porque o entretenimento ele trabalha dessa forma. Hoje você não lê a Bíblia, porque você já vai dormir tarde. Aí amanhã você acorda mais cedo por causa da correria, aquela coisa toda, tem que fazer, você não lê. Não, depois eu leio. Quando chega a oportunidade de ler, aí o inimigo já lança setas. Não, vamos assistir aquela série, não, vamos assistir aquele filme, não, mais tarde. Não, mais tarde eu leio a Bíblia. Aí vai ficar mais 2 dias, porque você não vai ler mais a Bíblia. E aí vai. Aí daqui a pouco você está desviado achando que é crente. Está afastado achando que é crente. E isso é corriqueiro, isso acontece na vida de muitos cristãos.
Muitos cristãos. Irmão, amanheça orando e amanheça meditando na palavra do Senhor. Hoje está tão magnífico, tão maravilhoso, que às 6 horas da manhã você já tem pregações, você já tem louvores, você já tem uma série de coisas. Você pode já meditar na palavra o dia todo, o dia todo, o dia todo. A palavra de Deus é tão magnífica, que um filme, uma série, você assiste e fica ansioso para saber o que vai acontecer novamente. A palavra não. Quando você medita na palavra, ela fica ali o tempo todo trazendo coisas novas. Aleluia, Deus. Voltada ao reino de Deus. Ó, meu servo, eu estou querendo falar isso. Ó, meu servo, eu quero te ensinar isso. Ó, meu servo, eu estou trabalhando em tal hora da tua vida assim. E começa a falar, Ou seja, aquilo que o entretenimento traz só para a mente, Jesus não só traz para a mente, como para o coração. Ele traz um arrependimento. E é isso que a gente vê muitos na casa do Senhor, as pessoas falam, mas fulano está na igreja há tantos anos e não é liberto. Verdadeiramente não é liberto. Mas nunca foi, por culpa de pastores, a igreja, no caso aí, é pessoal. Quando a Bíblia fala do joio, o joio é aquela semente que ouviu a palavra, conhece a palavra, mas nunca germinou. Ele não se deixa. Ele não deixa ser curado pelos traumas que ele trouxe da vida, que já passou na vida dele. Ele não deixa ser curado pelas lutas, dificuldades, uma série de coisas que aconteceu. E também porque muitas das vezes ele endurece o coração por não conseguir perdoar. Então o joio, ele é aquela pessoa que está inserida no reino de Deus, mas mais atrapalha do que ajuda. Ele não cresce, ele não consegue romper. E ele atrapalha muitas das vezes, porque o joio tem tendência a desviar crente que quer compromisso. O joio tem tendência a fazer com que aquela boa semente se torne uma má semente. Quando aquele crente está fervoroso, não, eu gosto de orar, eu gosto de buscar, não, para que isso tudo? Não precisa disso não. Não precisa disso não. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. É claro, Deus não quer sacrifício. Deus não quer sacrifício. Mas Deus quer que você se santifique. E o jejum vai te santificar. Isso é nítido. Só que a minha santificação também não está ligada só ao jejum. Não adianta eu jejuar e fazendo uma série de outras coisas erradas. Não adianta eu jejuar e ser fofoqueiro. Na verdade, uma pessoa que é fofoqueiro, ela nunca entendeu o sentido do jejum. Porque o que o jejum faz? O jejum, irmão, não é o jejum físico que o mundo faz. No mundo aí, até para emagrecer, o jejum intermitente, né? Só que o jejum espiritual é justamente isso. O jejum espiritual é para te limpar, para te purificar. Ou seja, aquele que rouba não rouba mais, aquele que enganava não enganará mais, aquele que mentia não mentirá mais. E aí o que acontece? É isso. Como é que eu posso dizer que eu tenho uma vida de jejum, de oração, de consagração e continuo com as velhas práticas do mundo? Ou seja, essa pessoa ainda não enxergou que por essas práticas a semente dela não vai germinar, não vai crescer e ela não vai se tornar uma árvore frondosa. Porque a Bíblia fala que o crente que dá frutos, ele vai se tornar uma árvore frondosa. Uma árvore frondosa, a qual as pessoas vão querer buscar sombra desta árvore. Então é isso. É muito importante nós entendermos essa parábola, e tanto é que Jesus fica surpreso, porque a parábola, o termo parábola, é aquilo que acontecia na vida diária deles. Então Jesus pregava para pessoas simples. Jesus sabia pregar para os doutores, mas naquele momento o público dele era pessoas simples. Então ele pregava o cotidiano deles, a coisa que eles viviam, e eles sabiam. Só que mesmo assim, eles tinham dúvida, porque eles não conheciam o mundo espiritual. E quem pregava para eles, muitas das vezes, usava a palavra para enganar, para oprimir, para escravizar. Jesus não, ele vinha pregando para trazer a libertação, a transformação, para quebrar as algemas que prendiam aquele povo. E muitos crentes estão sendo presos pela religião. E isso é preocupante. Isso é preocupante, sabe? E a gente vê que o que falta em muitos cristãos, ditos cristãos, é conhecer a palavra de Deus. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando o seguinte: você, como servo de Deus, você precisa saber quem é teu Deus,
precisa saber quem é Jesus e precisa saber quem é o Espírito Santo. Logo, se você não conhecer, como você pode dizer que é um representante ou é embaixador daquilo que você não conhece? E é muito cristão que anda com a Bíblia, mas não sabe nada de Bíblia. Não estou falando para você fazer teologia. Na verdade, a teologia pode matar a semente da mesma forma. Porque a teologia, quem faz muito teologia, ele pode cair, não vou julgar e não vou dizer que todos acontece isso, mas ele pode cair na autossuficiência. Pelo conhecimento que ele adquiriu da palavra, ele esquecer de buscar o Espírito Santo. Aí morre do mesmo jeito. A semente morre do mesmo jeito. Quem faz a semente germinar é o Espírito Santo. Mas quem tem que estudar a palavra, somos nós. Quem tem que se esforçar, somos nós. Daí a importância de você buscar refúgio e querer aprender na escola dominical, no discipulado. Você que vai ter que fazer seu esforço. Você que quer ser uma boa semente, você que vai ter que fazer a diferença. E muitas das vezes vencer o frio, vencer o cansaço, vencer uma série de coisas. Não, para nós tudo é difícil. Às vezes você está em casa e não está com dor nenhuma, mas fala, eu vou para a casa do Senhor. Se as dores não aparecer, eu mudo de nome. Aparece dor que você nem estava sentindo até então. Aparece. Por quê? Entenda, é batalha espiritual. Deus quer que você vá para a casa dele porque ele quer te ensinar algo e o inimigo não quer que você vá porque ele não quer que você abra os olhos. Quando se fala as escamas, quando fala lá em Atos que as escamas de Saulo caiu, as escamas que caíram era a religiosidade dele. Ele era cego pela religião que ele servia. Vem Jesus e mostra para ele, ó, não é assim não. E aí e era preciso ele ficar cego e depois as escamas cair, para ele lembrar que o amor tudo suporta. Para ele passar, como é que ele ia pregar para as almas se ele não amasse? Então a primeira coisa que Jesus faz é colocar o amor no coração de Saulo. E aí quando coloca o amor, vem o Espírito Santo. E ele começa a agir de uma forma totalmente diferente até então do que ele aprendeu, cresceu com aquilo, viveu a vida toda naquilo, e Deus mostra para ele, ó, isso aí pode jogar tudo no lixo, isso aí não é nada. Agora, quanto cristão que ainda aceitou Jesus, mas continua ainda com as práticas pagãs? Quantos cristãos ainda vira e mexe, se envolve com as coisas das outras religiões? Uma vez que você foi liberto, é liberto para sempre. Não tem como ficar olhando para trás. É aquela coisa, no dia que você estiver fraco, um dos dois vai te chamar mais atenção. Então é isso também. Tem que ter pulso. Se Jesus te tirou de lá, aquilo lá não te faz mais parte. Ah, eu gostava dos louvores. Se Jesus te tirou de lá, inclusive os louvores já não faz mais parte da sua vida. É tudo novo. Tudo se faz novo. Por quê, irmão? Da mesma forma que Deus trabalha através dos louvores, o inimigo da idolatria também trabalha através dos louvores. E não precisa nem ter Maria no meio. Sabia disso? Só porque foi consagrada a ela. Da mesma forma a gente não consagra o Espírito Santo? E eles consagram quem? A Maria e a outros deuses. Aí tá. Você tem o nome Deus, mas você não está adorando a Deus. Por que Daniel, ao chegar na Babilônia, ele não aceita sentar na mesa do rei? Porque era costume dos ímpios e os babilônicos, antes de comerem, sacrificar aos seus deuses. O alimento que eles ia comer, eles ofereciam. Então Daniel, quando chegou ali, ó, coisa de primeira, viu? Coisa de primeira. Javali, era muita comida. Estudos falam que a mesa era enorme. Se brincar, a mesa era do tamanho dessa igreja aqui. E muitas pessoas. E eles eram muito glutões. Eles comiam, mas comia até encher o bucho, até falar,
ponto, eu parei. Quando Daniel chega e vê aquilo, ele estava com fome, como qualquer pessoa teria. Já viu? Às vezes você nem está com fome, mas ao olhar uma comida e sentir o cheiro, e ver que aquela comida está cheirosa, o que faz? A fome vem. Aí a gente só fala assim, não, eu já comi, eu só quero um pedacinho. É desse jeito, porque a gente foi atraído pelo olhar e pelo cheiro. Entendeu? Daniel, ele se depara com isso, e aí vem uma coisa, o Espírito Santo, Deus fala com ele. Essa comida foi sacrificada a outros ídolos. E hoje em dia, é a história que não tem nada a ver. Eu já te falei que eu passei muito mal com a crise de tosse, por causa de uma pipoca que foi consagrada a um santo aí. Era um culto era numa quinta-feira de manhã, eu fiz o culto, aí à tarde me chamaram para me comprar o suco de uva que a pessoa ia doar para a igreja, e a gente foi no Carrefour comprar. No caminho parou num posto de gasolina e lá estava entregando pipoca. E a gente conversando, eu nem aí, quer pipoca? Quero. E comi a pipoca e não senti nada. Só que minha garganta começou a fechar, e foi fechando, achei que era normal, era alguma coisa. E aí tá. Quando chegou no culto, eu tava rouco, de não sair nada. Dobrei o joelho e falei, Deus, se o Senhor não me curar para me pregar a palavra de Deus, quem vai pregar? E a irmã que ia me ajudar não foi, e aí eu confiando nas outras pessoas também não foram. Acho que nesse dia também o irmão Arnaldo não pôde ir. E aí eu fiquei, moço, e agora? Como é que eu vou pregar? Aí dobrei o joelho. Quando eu dobro o joelho, o Espírito Santo fala assim, como é que eu vou te curar, sendo que você comeu coisa consagrada a outros deuses? Aí eu perguntei, Espírito Santo, que hora aconteceu isso? Aquela pipoca. Sabe aquela pipoca e aquele pirulito? Que eles em alguns postos não dão isso? Tu acha que com um posto de gasolina vai dar pipoca e pirulito de graça porque ele é bonzinho? É sacrificado aos deuses, aos demônios. E aí, quando eu lembrei, aí eu pedi, Espírito Santo, me perdoe. Eu fiz na inocência. Me perdoe. A minha voz voltou normal. Eu preguei. O Espírito Santo agiu, porque era o último culto. A gente estava fazendo uma campanha de 7 quinta-feira num lar. E a mulher era espírita. No último culto, que era este culto, a mulher falou, eu quero aceitar Jesus. Aleluia, Deus. Agora imagine, se eu não tivesse dobrado o joelho e pedido, Espírito Santo, o que está acontecendo? E falasse para a mulher, não vou pregar hoje não, porque eu estou rouco, porque aquela alma se perderia. E a culpa seria minha. Então algumas coisinhas a gente tem que vigiar. Tem que vigiar no que ouvimos, no que falamos, no que comemos também. O certo é, irmão, não é ficar lá no mercado, eu expulso, eu consagro. Não. Aquilo que você vai comprar, você leva para sua casa e na sua casa você consagra. Não é ficar no mercado, abaixa. Se for para baixar, tem que ir lá na fazenda. Entendeu? É isso. É orando. Porque muitos deles fazem sim pactos, fazem sim uma série de coisas para venderem mais. Mas, irmãos, quem tem a boa semente, não fica ansioso o que vai acontecer amanhã. Porque o que vai acontecer amanhã já está determinado por Deus. Quando Davi vem e fala, fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Sabe o que é mendigar? É como muitos crentes que se dizem itinerantes vivem. E não pode generalizar, viu? Tem pessoas que levam a obra de Deus a sério. Tem pessoas que levam a sério, mas tem outros que se tornaram pedintes. Vive de esmola. Ô irmão, eu preciso do perfume. Ô irmão, eu preciso disso. Ô irmão, eu preciso... Essa pessoa nunca será dependente de Deus, ela é dependente dos homens. Isso é fé? Não é fé. Fé é você orar a Deus, eu preciso de um sapato e o Senhor não sei quem você vai tocar, mas o Senhor vai trazer existência. Amém. E você, muitas das vezes, chega uma pessoa que você nunca nem viu e fala, Deus mandou eu te trazer. Aí é viver por fé. Aí é viver por fé.
Então, irmãos, quando se fala de semente, é algo muito sério. Como é que sua semente está sendo alimentada? E como está a sua semente? Passa a fazer essa reflexão. Passa a tomar um cuidado pela semente que está no teu coração. Quantos crentes a gente conhece que outrora era crente fervorosos, outrora não faltava um culto, outrora fazia melhor do que eu e você na obra de Deus. E agora, onde eles estão? Alguns vieram já até morrer. E aí, o pior não é morrer. Porque tem pessoas, morreu, pelo menos agora descansou. Descansou nada. Descansou, só descansa aquele que vai para o Pai. Aqueles que não vão para o Pai não terão descanso eterno. Entenda isso. E ainda vai ser falado isso. Foi lançada a semente no teu coração e você menosprezou. Foi pregado o evangelho a você e você não abriu o coração. Foi dada a oportunidade de você perdoar e você não quis perdoar. A gente precisa... Quer se entreter, não. Quer aprender a palavra de Deus? Tem muitos filmes evangélicos. Um filme que fala de perdão é O Fenômeno Lázaro. Está no YouTube, já há muitos anos. Que um pastor brigou com sua esposa. À noite a sua esposa foi até ele, porque ele não quis dormir com ela. Ela foi até ele, bateu na porta e quis pedir perdão. Ele não liberou perdão. Foi pregar no outro dia. Na volta que ele já tinha pregado, aquela coisa toda, estava voltando para casa, sofreu um acidente e morreu. E Deus manda ela orar. Ora. Ora. E ele, morto, o espírito dele foi levado ao inferno. Quando ele chega no inferno, Senhor, eu preguei, eu ganhei almas, isso aqui não é lugar para mim não. É o anjo que fala para ele, se hoje tu morresse, esse aqui seria teu lugar. E aí mostrou para ele, tua mulher foi até a ti pedir perdão e tu não liberou. Então quer assistir filme? Vá assistir um filme como esse. Quer assistir filme sobre relacionamento? Prova de Fogo. Que o relacionamento estava se destruindo porque o homem dava mais valor ao computador. E quantos homens dão mais valor ao computador, ao futebol, uma série de coisas, e não cuidam do seu relacionamento? Cobra da mulher, que a mulher tem que virar um ninja, tem que virar um sobrenatural, ela tem que fazer tudo. Mas, irmão, relacionamento são duas pessoas. E aí tem vários filmes evangélicos que são tremendos. Não, parábola e filmes evangélicos é como se fosse uma parábola. É a continuação da palavra. Então, se alimente disso. Busque o alimento sólido, busque o alimento que vai fazer com que essa semente germine e dê um pé de árvore frondoso, que venha dar muitos frutos. Irmãos, é isso que você precisa na sua vida. Aproveite esse tempo. Não fica amaldiçoando, não. Eu não aguento mais. Ninguém aguenta mais. Mas, irmão, é melhor aguentar e estar vivo do que morrer e não saber para onde vai. Eu tenho o seguinte pensamento. Se eu estou vivo diante de tudo que aconteceu, diante de tudo que está acontecendo, é porque Deus está me dando uma chance de me tornar uma pessoa melhor. Amém, Deus. Ou seja, eu ainda não estou preparado. Não estando preparado, eu não tenho certeza para onde eu vou. Simples assim. Simples assim. Cargo eclesiástico não define quem vai para o céu ou não vai para o céu. Na verdade, cargo eclesiástico é mais uma cobrança que será feita contra você, porque você teve a oportunidade de ser melhor e não quis ser melhor. E eu não estou falando isso para você se vangloriar, bater no peito, eu sou o cara. Eu não estou falando nada disso, eu estou falando como pessoa, como ser humano, como servo de Deus. E a gente precisa entendermos que nós somos servos e não mandamos em Deus. Deus não tornou-se serviçal meu e seu não, viu? Servo tem que se humilhar. Quando a Bíblia fala, os humilhados serão exaltados, a gente acha que se a gente sofrer alguma retaliação, alguma coisa, chorar ali, Deus vai sair do céu, destruindo tudo. Pronto, eu vou abençoar meu servo. Não. Ali, os humilhados serão exaltados em referente a amor a Deus e a sua palavra. É a perseguição contra a palavra de Deus. Você está sendo perseguido porque está indo para a casa do Senhor? Aí Deus vai te honrar. Agora você vai falar assim, os humilhados serão exaltados
você não tendo compromisso com Deus, não orando, não jejuando, não consagrando, dizendo que é crente só porque anda com a Bíblia, mas fazendo tudo errado, aí, meu amigo, não tem essa não. Aí tem, na verdade, o castigo de Deus virá. Então a gente precisa entender essa parábola e buscar entender que é tão importante isso para nossas vidas. Por que Jesus não só pregou, explicou, contou a parábola e depois ele explica? Porque em Jesus não há dúvida. Amém. Jesus não deixa que a dúvida venha morar no seu coração, ele tira toda dúvida. Amém. Irmãos, a maior dúvida que muitos cristãos têm é se vale a pena servir a Deus. E vale a pena estar no mundo? No mundo você não tinha quem te defendia. Na casa do Senhor, na presença de Deus, tem um Deus que zela, protege, guarda, alegra teu coração. Um Deus que mesmo você sendo falho, pecador, ele sempre está ali com os braços abertos para te ajudar, te proteger. No mundo tem quem? E ó, no mundo ele ainda te protege. Porque ele acredita que um dia tu vai enxergar quem é ele e vai precisar dele. Mas não é a mesma coisa. Lá é a misericórdia. Na presença dele é o amor que o acolhe. Então é isso que a gente precisa buscar, irmãos. Muitos cristãos estão vivendo como as pessoas do mundo. Querem se satisfazer, querem ter tudo. Tá? Se Jesus te chamar, casa vai ficar, carro vai ficar, roupa vai ficar, guarda-roupa vai ficar, tudo vai ficar. E ainda vai ficar para ter briga, né? Ou você nunca viu, depois que a pessoa morreu, a família foi na casa, quase teve briga para dividir o que tinha. É o que mais tem. É o que mais tem. Então, irmão, não perca tempo com as coisas fúteis da vida. Jesus está falando isso. Não perca tempo com as coisas fúteis da vida. Alimente sua vida espiritual. E outra, se essa semente não for cuidada, o inimigo vai lançar outra semente. A outra semente é totalmente diferente dessa. Que se você cuidar, traz paz, alegria, felicidade, aprendizado, uma série de coisas. Só que o inimigo, ele conhece se você tá cuidando dessa semente ou não. Você não cuidando, ele vai lançar outra. E a outra traz tristeza, ansiedade, depressão, angústia, e é o contrário. Já viu a pessoa falar, mas eu tinha um ministério, eu era usado, Deus me usava muito, Deus isso, mas me bateu uma tristeza, uma angústia. Um dia, uma tristeza veio sobre mim e eu não consegui mais sair disso. O inimigo lançou a semente do mal. E a pessoa deu lugar. Então isso, irmãos, acontece muito, muito, muito. A pessoa pode ter 40 anos, 60 anos de crente. Se ela der uma vacilada, uma brecha que seja, o inimigo faz. Quer ver? Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu. Estava na unção, cheio de poder, cheio de autoridade. Quando ele ouve o recado de Jezabel que fala assim, se hoje mesmo tua cabeça não estiver nas minhas mãos, eu não me chamo de Jezabel. Nesse momento, quando ele passa a se preocupar com as palavras de Jezabel e esquece o Deus que ele serve, ele deu a brecha e o inimigo lançou a semente. E perdeu o ministério. E quando Deus manda não, então fuja, que vou eu te guardar. Só que quando Deus fala, irmão, tem um tempo, e no caso dele tinha um tempo determinado, que ele tinha que continuar a obra de Deus. Só que ele queria continuar fugindo. E aí Deus fala para ele, pode voltar e enfrenta teu inimigo Acabe. Só que antes vai passar por um vilarejo. E nesse vilarejo tem um homem chamado Eliseu. Ele será o teu sucessor. E a Bíblia fala que Eliseu estava arando a terra. Arando a terra com a junta de bois. Mal sabia ele que a terra que Deus queria que ele preparasse eram os corações do povo dele. Mas Deus já estava ensinando a ele como é que ele deveria cuidar de terra. Como é que você vai cuidar de terras e de corações, sendo que você não se preocupou nem em cuidar do seu? Bom, muito crente precisa fazer reflexões de sua vida. Pedir perdão para Deus em algo que foi falho ou em algo que não consegue liberar perdão. Tem que fazer isso. Tem porque o negócio é feio. E a gente não pensa você, porque você aceitou Jesus,
a tua história do passado acabou, não. Na verdade, é preciso você lembrar muitas das vezes do seu passado, porque se for necessário pedir perdão, tem que pedir perdão, para que você se torne uma pessoa melhor e aquilo que aconteceu no teu passado não te prenda. Você não fique preso ao seu passado. É que não, quer ver uma visão? Uma pessoa que sofreu um relacionamento, aceitou Jesus, ela não pode ficar com a mesma visão que ela tinha no mundo. Eu não vou ter mais relacionamento porque eu só sofri. Na verdade, ela tem que primeiro pedir perdão a Deus e pedir perdão, e se perdoar, para que aí o novo de Deus nasça. Para que ela alcance a bênção de Deus. Agora, se ela ficar lá, eu não vou ser feliz, eu não vou ser feliz, eu não vou ser feliz, ela nunca vai deixar germinar a boa semente. Como um crente, ele fala assim, eu sou azarado. E na verdade tem muito crente que ele amaldiçoa os outros. E olha que a Bíblia fala que a tua boca não é para amaldiçoar ninguém, viu? Sabia que quando você fala para alguém, fulano é cabuloso, você está falando essa pessoa é azarada? E isso é maldição. E a Bíblia fala que da mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Sabia disso? Uma gíria. Primeiro que Deus não fala em gírias. Sabia disso, né? Não fala. Uma gíria que criaram é uma maldição. Cabuloso significa azarado. Azarado. Então quando eu falo fulano é cabuloso, ele é azarado. Você, servo de Deus, falando que aquela pessoa é azarada, você está amaldiçoando aquela pessoa. E Deus vai requerer de quem? De você. Entendeu? Então nunca usa esse termo e nunca usa outros termos. Porque não é só esse termo, tem palavras que podem amaldiçoar também. E o inimigo vai agir por legalidades. Legalidades. E a desculpa nunca pode ser o nervosismo. Por isso que a Bíblia fala, irei-vos, mas não pequei-vos. É eu ficar nervoso, mas não é por eu estar nervoso que eu vou abrir a boca e começar a xingar, espraguejar, amaldiçoar e aquela coisa toda. Isso não é desculpa. Sabe por quê? Nervosismo você vai ter todos os dias. Trabalho, trânsito. Qualquer lugar você vai ter. Qualquer lugar você vai ter. Você sai aqui, você não sabe se você vai levar uma fechada. Quer dizer que se você levar uma fechada, você vai começar a xingar. Aí se levar outra, você vai xingar mais ainda. Se levar... Ou seja, o dia todo xingando. Não vai, né? E não pode, né? Então é isso, irmãos. A gente precisa entendermos essa palavra que Jesus nos falou e querermos e buscarmos esse desejo de se tornar servo de Deus de verdade. Para com esse negócio de querer ser crente meia boca, de que ser crente sem compromisso. Agora chegou ao ponto, para nós concluirmos. Chegou o momento de ser crente de verdade. Crente não, cristão de verdade. Cristão é aquele que serve a Cristo, viu? Porque tem pessoas que são cristãos, mas servem a outros deuses. Cristão é quem serve e obedece a Cristo. Segue as orientações de Cristo. De Cristo, não é de outras pessoas, não, é de Cristo. Então esse é cristão. Chegou ao ponto de você ser cristão. E mais, chegou ao ponto, como foi falado no início, o ponto de você, o momento de você não ser mais dependente de ninguém, se tornar autossuficiente relativo à sua fé. Não tem mais como pegar a carona dos outros, a não ser pelo Zap, né? Mas irmão, às vezes o Zap falha, às vezes a pessoa tá ocupada, às vezes não atende, às vezes responde 2, 3 dias depois. E aí? Tua fé vai morrer nesse período? Pois passa a dobrar o teu joelho, não deixe que a ansiedade venha morar no seu coração, não deixe que a angústia venha morar no seu coração. Você tem a autoridade de expulsá-la e você tem a autoridade de determinar como será a sua vida. Se você quiser ser alegre, você tem que orar a Deus e pedir. Agora, se você quiser ser triste, Deus não vai mudar o quadro, porque você quer ficar assim. Deus não é invasor, nunca foi invasor e nunca será. Mas se você abrir a boca e falar, eu não aceito, eu não quero, essa tristeza, ela pode até vir, mas não pode morar mais no meu coração, não. Quanto crente que a gente vai conversar com eles, eles falam, pastor, eu tenho uma tristeza profunda já há muitos anos. A gente fala, nossa, essa pessoa está na igreja fazendo o quê? Não sabe ela que isso é uma semente de quem? Não é de Deus não, viu? Pois a Bíblia fala que servir a Deus
primeiramente tem que ser em alegria. Aleluia. Porque a alegria é o reflexo do amor. Sabia disso? Quantos estão morrendo, né, pastor? É. Quando você vai fazer pra algo para uma pessoa que você ama, você faz triste? Não. Quando você ama, você faz alegre, feliz. Porque você o ama. Agora, se você não ama, você faz jogando indireta, você faz xingando, espraguejando, murmurando, uma série de coisas. Porque você não ama. Quando você vê um cristão falar aquele infeliz, aquela infeliz, aquele atribulado, aí você só pergunta, peraí, cadê o amor? Bom, o amor não é só para quem a gente acha que o amor é para a gente exercer só para quem a gente gosta. Biblicamente falando, é o contrário, viu? Sabe o que a Bíblia fala sobre o amor? Amai os vossos inimigos. Inimigo é aquele que te faz chorar. Inimigo é aquele que você fala assim, ô Senhor, não permita que hoje eu nem veja fulano. E Deus faz o quê? Faz com que você veja, para você ser transformado e liberto. Irmão, não chegaremos ao céu fugindo de situações não, viu? Verdade. Não chegaremos ao céu fugindo de vizinho que a gente não gosta. Verdade. Não chegaremos ao céu fugindo de irmão da igreja que a gente não gosta. Verdade. Não chegaremos ao céu fugindo dessas coisas não. Porque Jesus quer que você seja liberto. E ser liberto é se deparar com a chance de você ser transformado. Aleluia, Deus. Você está morando vamos lá, Planaltina, lá no Goiás. A pessoa mora aqui na Ceilândia. Você faz muitos anos que não vê essa pessoa. As duas pessoas guardam mágoa um do outro. Um dia Deus coloca face a face. Face a face para estar um olhando o outro. Isso é o quê? A oportunidade de se perdoar. Quem faz isso? Deus. Deus. O que a gente faz? Quer abaixar a cabeça e correr, fugir. Aí Deus, volte lá e peça perdão. E vou te dizer uma coisa bem certa. Quem muitas das vezes vai ter que voltar e pedir perdão foi o que foi magoado, ferido. É assim que Deus age. Então não queira fugir de situações não, viu? E se você orar pedindo para Deus te livrar, é aí que ela vai vir. Porque você ainda não é liberto, Deus quer que você seja liberto, para que um dia você possa ouvir o que foi falado aqui. Seja bendito do Pai. Irmão, reflita sobre tudo isso que foi falado. Busque conhecer a palavra de Deus. Busque se alimentar da palavra de Deus. E mais, eu me tornando uma boa semente, dando fruto, e se tornando uma árvore dando frutos, eu passo a lançar semente em outros corações. É tempo de você agora também não guardar o conhecimento só para você não. Dizer que conhece Bíblia não, passa adiante. Começa a falar de Deus. Pare de falar da sua vida, porque muitos só querem enaltecer. Currículo não prega. Faculdade não prega. Quem prega é a palavra de Deus. Então profere a palavra de Deus. Começa a falar da vida. Se tiver que falar da vida de alguém, fala de Jesus. Fala de Jesus. Nós temos visto o ímpio falando de Jesus. E os crentes calados. Mas a gente tem visto crente também, que de vez está numa sala assistindo, e aqui eu encerro, assistindo um jornal, novela, filme, que seja, nas portas dos hospitais, levantando a mão e falando, Senhor, cura, liberta, transforma e salva. E as lágrimas descendo. Sabe por quê? Está vivendo um amor, está se compadecendo. Às vezes você não precisa nem ir para o hospital, mas nas suas orações inclui quem está lá. Ore por essas pessoas que estão lá. No grupo da igreja, não é enaltecendo nossa igreja não, nem as pessoas, mas a gente, graças a Deus, nisso a gente somos unidos em orações. Quantos milagres já aconteceu? Mas quantas perdas também aconteceu? Não foi nenhum da igreja, até o momento. Mas foram pessoas de fora que a gente intercedeu e alguns vieram a falecer. Mas houve também. Porque, irmãos, a gente ora e não é ordenando a Deus não, nem mandando em Deus não. A gente ora para que seja feita a vontade de Deus. Até nisso, você meditar na palavra, você vai entender o que é viver na vontade de Deus. Entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, muitas das vezes, é aquela pessoa que está sofrendo ali, e você olha para ela e fala assim, Deus levanta, cura, restaura. E Deus fala assim, vou levar para mim.
Sabe por que Deus vai levar? Porque muitas das vezes se ficar aqui vai se corromper. Não vai alcançar a salvação. Deus colocou no leito para preparar, para curar ela e levar para a glória. E a gente, pelo egoísmo nosso, a gente não tem que estar aqui, tem que estar aqui, tem que estar aqui, tem que estar aqui. Sofrendo só o pó da rabiola, a gente orando, chorando todos os dias, mas quer que está ali. Quando você vai entender o que é a vontade de Deus, você fala, Deus, obrigado, porque o Senhor não ouviu minha oração, o Senhor fez a sua vontade. Quantos e quantos Deus tem que pedir. Nós servimos um Deus tão lindo que o amor dele verdadeiramente não tem fim. Porque ele ainda tem casos que ele fala, libere fulano para mim, entregue para mim. Só Deus pode ser assim, irmãos. Satanás não pede licença, não pede, ele leva. E leva e ainda vai para atormentar a vida toda. Ame esse Deus, irmão. Ame esse Deus, não é porque ele está te dando saúde, não. Ame esse Deus, não é porque ele vai te deu um carro, uma casa, uma família, não. Ame esse Deus, porque ele deu o filho dele por você. A joia mais preciosa que existiu neste mundo não é o diamante, não é o ouro, não é o rubi. Chama-se Jesus Cristo. E Deus pegou e deu assim, tome. Sacrifica por mim e por você. Pecadores, falhos, inconstantes e muitas das vezes se acha mais sábio do que Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Deus amado e querido santo, Jesus, obrigado por essa palavra, Jesus. Deus, que o Senhor possa visitar nossos irmãos que estão nos hospitais. Que o Senhor venha visitar os leitos, Jesus, curando, restaurando, libertando, transformando, salvando. Também te apresentamos aí as equipes que lá trabalham, Jesus. Desde o médico, enfermeira, anestesista, também os da limpeza. Pai, todos os vigilantes também que trabalham lá, Jesus. Que o Senhor possa guardar, proteger, livrar, meu Pai, desse vírus maldito. Também te apresentamos os policiais, bombeiros, os que trabalham no SAMU. Vá de conta das suas vidas, guardando, protegendo, edificando, fortalecendo. Pai, abençoe teus servos que estão também orando nos hospitais. Que o Senhor possa guardar, que o Senhor venha usar, que o Senhor venha manifestando o teu poder e a tua graça. Deus amado e querido santo. Pai, queremos, meu Pai, te pedir, meu Pai, pela vida da irmã Socorro. Seja feito o teu querer, a tua vontade sobre a vida dela, Jesus. Pai, sabemos que a última palavra quem determina é o Senhor, Jesus. Faça conforme o teu querer, a tua vontade. Vista a pastora Débora, meu Pai amado, para que nessa tarde, vai de contra a serva, edificando, fortalecendo e abençoando Jesus. Que nem uma alma forjada, nem um lugar formado para viver sobre a vida dela, a família dela. Visita, meu Pai amado, o veículo dela, livra de toda a serva, todo dado inflamado, maligno. Deus, também te peço, Espírito Santo de Deus, visita a pastora Conceição, edificando, fortalecendo, dando saúde, Pai, capacitando. Deus, abençoa os dizimistas da tua casa, que tem acreditado nessa obra, que graças a isso essa obra tem se mantido aberta, Jesus. Que o Senhor possa honrar e abençoar teus céus. Também te peço, Espírito Santo de Deus, abençoa, meu Pai amado, aqueles irmãos que têm trazido o quilo, Jesus. Pai, obrigado, Jesus amado, porque nós temos um povo, Jesus, que verdadeiramente tem ouvido a tua palavra, Jesus. E tem, meu Pai, o amor no coração para tirar do pouco, muitas das vezes, que tem no seu lar, para dividir com os irmãos que nada tem, Jesus. Que o Senhor possa honrar e abençoar essa vida, essa família. E essa pessoa que vai receber futuramente esteja abençoando outros lares, outras famílias, no nome de Jesus. Deus, aqui estão essas águas, Jesus. E teus servos estão com a água aí apresentando neste momento nos seus lares, Jesus. Sabemos que essas águas não têm poder algum, Jesus. Mas é no teu nome que nós decretamos, meu Pai, a cura, a restauração, a libertação, a transformação, Jesus. Que essa água, Jesus, entra, Jesus, aonde o homem não pode entrar, Jesus. Que haja cura, Jesus. Que o Senhor neste momento venha curar os rins, o esôfago, fígado, Jesus. Nesse momento o Senhor venha curar, meu Pai, os pulmões. Nesse momento o Senhor venha curar, meu Pai, aqueles irmãos que estão com enfermidades, que o ainda nem descobriu, Jesus, mas que o Senhor possa curar, restaurar e libertar em nome de Jesus. Que haja a libertação de vícios malditos, que haja, meu Pai, transformação no pensamento e no coração, que haja, Jesus, o teu mover sobrenatural. Consagra essas águas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consagração do Espírito Santo de Deus seja conosco não só hoje, mas para todos sempre dizer. Amém.